Olá, eu sou Andréia Gonçalves, sou palestrante, sou escritora, sou consultora e hoje eu estou aqui com Sônia Jordão, que é especialista em liderança, e nós hoje vamos conversar sobre o tema. Ei, a Andréia é minha sócia na terceira liderança. E como a gente gosta, como nós duas gostamos muito do tema, nós resolvemos conversar para colocar nessa série de vídeos, não entrevista, mas um bate-papo, porque acho que é mais gostoso para você ser um bate-papo do que uma entrevista, simplesmente ela me perguntando. Nesse caso, eu acho que você vai gostar do que a gente vai conversar hoje. Com certeza. Sônia, para a gente iniciar aqui, certa vez eu li sobre John Gardner e ele afirmou o seguinte, que se ele tivesse de escolher entre todos os instrumentos para uma liderança eficaz, ele escolheria a comunicação, porque ela cumpre múltiplos propósitos. O que você acha dessa afirmação de John Gardner? Realmente a comunicação tem todo esse poder aí na liderança eficaz? André, eu acho que a comunicação é poderosíssima, porque o líder tem que se preocupar muito com a forma de comunicar. Primeiro que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então o líder tem que estar sempre atento a isso. Não é se a pessoa entendeu, é se ele foi claro o suficiente ao transmitir isso. E ele tem que se preocupar com o tipo da pessoa que ele está falando. Não adianta ele passar todas as instruções escritas para uma pessoa que é do estilo ouvinte. Ah, é verdade. Né? Mais auditiva. Não adianta ele passar tudo, ele falar tudo, sempre falar para uma pessoa que guarda mais aquilo que lê. Ele às vezes precisa escrever. Então, usar de todos os meios, mas garantir que a pessoa entenda o que ele quer. Imagine-se como uma estação de rádio. Você está ali, comunicando, falando, mas só vai conseguir captar o que você está falando quem tiver na frequência. Tiver na mesma frequência, claro. Né? Então, um pouquinho fora de frequência você já não entende. Não vai entender. E esse entendimento depende da pessoa, das suas experiências de vida. Que às vezes você fala uma coisa e a pessoa guarda outra coisa totalmente diferente. Então a comunicação tem o transmissor e o receptor. Então você tem que olhar os dois lados. A comunicação é fundamental para que você consiga obter os resultados que você quer. A gente falando de comunicação, eu já pensei aqui logo em relacionamento, porque eu acho que se relacionar realmente é uma arte, é um desafio que a gente tem que buscar no dia a dia. E como que o líder deve se relacionar com seus liderados? Como que deve ser isso aí no dia a dia? Os líderes têm que ter bom relacionamento com a equipe. Porque se ele não tiver um bom relacionamento com seus liderados, sabe o que vai acontecer? Ele não vai conseguir influenciar bem a pessoa. Ele não vai conseguir obter o resultado da forma que precisa, para que a pessoa queira estar com ele, sabe? É bom ele se conhecer, claro, eu sempre falo isso, para ele saber como ele se comunicar melhor, mas ele conhecer a sua equipe. Porque quando você conhece, você vai ter um melhor relacionamento, você vai conseguir chegar melhor nas pessoas da forma que precisa. Tem uma máxima que diz assim, que a força de uma organização, de uma empresa, está diretamente ligada à força de seu líder. Você concorda com isso? Até que ponto realmente isso tem verdade nisso aí? Eu acredito que a organização, ela é o espelho do seu líder. Sabe? Porque as pessoas seguem, não é o que o líder faz, não é o que o líder fala, é o que ele faz. Então, se o líder é um bom líder, a equipe vai fazer o que precisa ser feito. Então, certamente vai influenciar a organização. Os líderes, se são bons líderes, a organização é uma boa organização. Você pode ter certeza disso. Chegou numa empresa, que a empresa é um sucesso, você pode procurar que tem bons líderes ali. Tem alguém lá na pontinha do triângulo que está realmente exercendo o papel de liderança com eficácia, com eficiência. Com efetividade, né? Que é a soma da eficácia mais Exatamente. A efetividade que é a soma da eficácia mais a eficiência, né? Sônia, eu achei super interessante uma vez também lendo sobre liderança, que o autor ele disse que os fracassos e crises pessoais que alguém teve
não vai impedir, não vai impossibilitar que aquela pessoa seja um bom líder. E aí ele citou grandes nomes, ele citou George Bush, por exemplo. Ele citou pessoas que tiveram problemas na infância, que vieram de famílias complicadas, que sofreram abusos, mas que depois se tornaram grandes líderes e que isso até realmente poderia ter influenciado nesse desempenho dele como líder. Você enxerga que realmente as influências, as experiências, na verdade, que a pessoa teve no decorrer da vida pode influenciar na forma como ela exerce a liderança? Certamente. As experiências de vida vai influenciar no profissional que você se torna, na pessoa que você é, como adulto, sempre. Sim. Mas não significa que se você fracassou em algum momento, que você não pode. Aliás, eu até acho que muitas vezes, se você aproveitar o seu fracasso para ser um degrau para você subir, tá certo? É a forma como você enxerga. Lógico, porque você pode aprender com isso. Você não pode ficar errando sempre do mesmo jeito. Já que você realmente concordou com esse autor e também tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, eu não me lembro o ano exato que essa pesquisa foi feita, mas ela afirmou que nós, seres humanos, somos 30% genética, não, 30% meio e 70% genética. Uhum. Então isso quer dizer que realmente quem não nasceu com essa habilidade de liderar pode desenvolver a liderança? Com certeza. Veja só, as pessoas para chegar a ser um grande líder, desse que marca, que influencia a humanidade, igual muitos que tem por aí em diversas áreas, para você chegar a ser um grande líder, você precisa ter nascido com algumas características de liderança e ainda se desenvolver. Entretanto, mesmo que você não tenha nascido com essas características, você pode chegar a ser um bom líder de equipe, porque é uma habilidade que você pode desenvolver. Dirigir é habilidade, certo? Você pode aprender a dirigir, você pode aprender a liderar também. Até porque eu vejo que em vários momentos da nossa vida a gente acaba liderando, né? Eu já observei crianças mesmo que já tem aquele dom, até de quando estão ali organizando uma brincadeira, ela já está à frente, as outras crianças já olham para ela com um olhar diferente. André, eu costumo dizer o seguinte, tem muitos líderes que já nascem com características de liderança. Sabe o dono da bola? Aquela criança que é ali, que já nasceu com essa característica de liderança e ela pode se tornar, pode chegar a ser um grande líder. Às vezes não dá para você chegar a ser um grande líder se não tiver nascido com essas características. Entretanto, você pode desenvolver e ser um bom líder de equipe, com certeza. Sim, sim. Agora eu vejo as pessoas confundindo muito, Sônia, nas andanças que eu faço aí pelas empresas dando consultoria, o termo chefe, o termo administrador, porque para mim chefe é aquele que dá ordens, chefe né, ele manda e eu sou a chefiada, eu obedeço. E o líder, ele caminha junto, ele vai junto com a equipe, mas as pessoas confundem muito esses termos aí. Líder, você pode nem estar em cargo de chefia e conseguir influenciar a pessoa para que ela faça o que você quer. Liderar é lidar com pessoas. Administrar é lidar com recursos. Chefia é um cargo, você é chefe, está num cargo e tudo mais, e geralmente os chefes não são bons líderes, não são líderes, sabe? Ele quer que a pessoa faça, mas o líder ele não precisa mandar às vezes, ele fala o que a pessoa faz por vontade. Sim. Sabe? É diferente. Liderar é lidar com pessoas, administrar é lidar com recursos. Você pode estar num cargo de chefia ou não para ser um líder. Tem pessoas que conseguem levar uma empresa inteira para uma greve sem ter cargo de chefia nenhum. Eu chamo de líder do zum, dizendo que não tem nada a ver com cargo, então, líder. Pode ter, mas não necessariamente. O ideal é que aquelas pessoas que estão em cargos de chefia, que é um gerente, um coordenador, um supervisor, diretor, que eles sejam um bom líder. Ah, sim. Tá? Entendi. E também, quando você está liderando alguém, o ideal é que você consiga também lidar com os recursos, até para ser um facilitador da sua equipe. Sônia, muito interessante nossa conversa. Hoje eu aprendi mais sobre liderança. Legal, André. Eu acho que o pessoal que está assistindo também, com certeza,
né, agregou mais, se são líderes, eu creio que vão se aperfeiçoar, que podem se aperfeiçoar, desde que, né, estejam atentos a essas dicas aqui. E aqueles que querem ser também, se tornar líder, olha só que felicidade. Todos nós podemos ser líderes, sim. A gente tem que realmente buscar, né, desenvolver essa habilidade. E foi muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também, né? Gostei muito das dos seus questionamentos, eu acho que você, das suas provocações, que eu acho que você estava até me provocando um pouquinho, mas eu acho que foi legal, gostei muito desse bate-papo. Acho que vai ajudar, né? Eu acho que vai ajudar muito os nossos ouvintes, né? As Também pessoas. creio, sim. Eu acho. Muito obrigada a você que Obrigada, gente. nos ouviu aí.